Opa, pessoal, Lê aqui e vamos falar um pouquinho sobre animes desse canal. Eu sou meio animeiro, já falei isso no meu canal de cortes. Eu vou falar então sobre Undead Unluck, não especificamente sobre o que o anime é, já avisando que eu não li o mangá. Então vamos tirar pelo menos algo positivo do porquê esse anime falhou. E se você é fã, não se preocupe, vem com o coração aberto. Primeiramente, vamos a algumas definições de termos básicas. Isso aqui não é para ser um livro. É para ser o sumário, é para ser o prefácio. Isso aqui é só para iniciar a discussão, tá bom? Não tem a intenção de dar a resposta definitiva, apenas pensar sobre, ok? Então, se eu falei algo de errado, incorpore na discussão. Então vamos aqui só dar uma pequena acelerada. O que falhou? O que Undead Unluck falou? O anime é ruim? Não, nem de longe. O anime não é ruim. É melhor que Kajueichi, é melhor que Kimetsu. O anime é bom, sinceramente. E, ao meu ver, ele é espetacular em alguns sentidos. Mas, só, ele teve um problema, ele falhou num dos pontos do porquê animes são feitos. E segundo as minhas fontes, que se resume a pegar métricas de venda, o anime de Undead Unluck não aumentou as vendas do mangá. E isso é um problema. Então você vai querer dizer que o anime falhou por causa disso? O anime legal, bom, falhou por causa disso? Dissonância de público, um monte de coisas, de fatores que falam bons animes falharem em amplificar as métricas. Kajueichi aconteceu isso. Mas aí, pra mim, é questão de qualidade, realmente. O anime é muito aguinha com açúcar e o mangá já vem caindo gigantescamente. Só espero que o Undead Unluck consiga manter a sua fórmula para pelo menos ter um final, porque eu não ver nada de Undead Unluck anime sendo anunciado, eu vou pro mangá. Mas, na minha análise, um dos pontos que fez Undead Unluck não ter sucesso no anime é o efeito Jujutsu Kaisen, é o efeito Kimetsu. Brincadeira, quem tá no canal de corte sabe do que eu tô falando. Que Undead Unluck, o público mainstream é diferente demais e não consegue ter o carisma para o público comum. No bruto, o que me chamou a atenção de Undead, que é Undead Unluck, é o que afasta uma parcela que eu acho representativa do grande público, principalmente o ocidental. Oriental, eu nem vou querer pincelar, desculpe, tá bom? Vou falar do público ocidental, que eu vi que Undead Unluck foi um pouquinho falado e morreu nos trending tópicos, nos fóruns. O pessoal só esqueceu que esse anime existe. Então, falando um pouquinho sobre, é porque ninguém sabe o que é Undead Unluck. Para você que leu o mangá, e para mim que já terminou, pelo menos a primeira temporada, eu tenho uma definição bem simples de Undead Unluck. E eu acho que qualquer um que assista os 3 primeiros episódios vai ter uma definição bem simples de Undead Unluck. Talvez você nem, se você for um leitor do mangá, você nem lembre qual era a sua percepção de Undead Unluck, porque ela só foi se transformando mais. Que é Undead Unluck? Qual é a fórmula que ele usa? É Battle Shonen, Versus, Royale, que é Undead Unluck? Ele tem, qual é a fórmula de Undead Unluck? E aí que a gente entra nas coisas que eu mais gostei de Undead Unluck. Eu não sei. Eu demorei quase 15 episódios, acho que 16 episódios, e eu sou um cara com bastante animes, para entender Undead Unluck, qual era a fórmula de Undead Unluck. Falei, então fala qual é a fórmula. Não vou falar não, você que assiste brincadeira. A fórmula de Undead Unluck é que não tem fórmula. É uma história sendo contada, só. E o autor gosta de vários estilos narrativos e técnicos e vai pegando um monte de coisa e juntando em Undead Unluck, fazendo uma história única. Uma história que é... Se eu pudesse fazer uma analogia com comida, ele é um mexidão. Como assim? Pegou tudo que tem na geladeira, jogou na panela, misturou e botou pra pessoa comer. Só que como o cara que tá fazendo é bom, ficou bom, mas não ficou visualmente agradável. E esse é... Caraca, eu acabei de pensar nessa analogia, não tava no meu roteirozinho simples. E realmente, exatamente, acabou o vídeo aqui. É isso que, pra mim, não é o principal, mas é um dos fatores que fez Undead Unluck não dar essa despontada e não aumentar as vendas do mangá. Ele é bom, mas ele não é comercial. Mas como assim, ele não é comercial? Ele tem um monte de tags, ele tem um monte de coisinha que o Otaku gosta. Os primeiros 3 episódios é muito taquice, é muito coisa de animeiro. De fato, é muito animeiro. Tem muita coisinha de animeiro. Só que o público, ele pode ser simples, mas ele não é simplista. Você não tem as estruturas de manual em Undead Unluck. Você não tem essas estruturas. O anime, ele basicamente, ele pegou vários estilos, estilo shoujo, estilo shonen, vários estilos e misturou na história e foi contando. Teve Tábua Redonda, teve fazer mangá, teve memória, teve luta entre tempos, teve luta temporal,
tem luta universal, tem formação, tem adequação linguística, e um monte de coisa no anime. Eu ia assistindo Undead Unluck sem saber pra onde o anime ia. E isso pro público mais comum é dissonante. E você querendo ou não, quando cara, eu vou querer ver um anime de romance, e o romance não avança, a pessoa fica frustrada, independente se foi bem ou mal feito. Posso dar um exemplo? Nana. Nana é só um dos maiores mangás shoujos de todos. Eu não gosto do anime de Nana porque eu acho muito lento. Mas eu vou ter que falar que o anime de Nana é ruim? Nunca. É simplesmente, eu acho muito lento. E para esse ritmo meio novela, meio novelesco, que não tem nenhum problema, só não gosto, não me agradou. Ao ponto que quando eu fui ler o mangá, eu achei o mangá 1000 vezes melhor. Só porque quem tava decidindo o ritmo era eu. E é mais ou menos isso que aconteceu. E Undead Unluck, por ele ser tão diferente, tão único nesse sentido, o público médio que não é acostumado com isso, que é acostumado a assistir que as primeiras temporadas, ele já pega toda a estrutura. Mas tem um monte de obras que são muito mais diferentes, muito mais ousadas que o Undead Unluck. Não tô falando que o Undead Unluck ele é sensacional, espetacular, não. Ele é um bom anime. Então, legal. E para uma parcela que ele deveria agradar, ele não é formulaico o suficiente para essa parcela, que é a parcela que dá o dinheiro, paga o money. Ele é tipo um anime introdutório para o intergênero dos animes, basicamente. Que são animes que não estão presos ao seu gênero. Eles não estão apenas seguindo fórmulas. Eles estão preocupados em contar uma história. E se eu tiver que brincar sobre fazer um mangá, brincar com fórmulas shonen, brincar com fórmulas shoujo, brincar com todas as fórmulas da indústria para contar a minha história, eu vou contar, porque o meu foco é contar a minha história, fazer a minha história ser divertida, independente das técnicas que eu vou usar. É isso que é o Undead Unluck. Eu gosto muito de comparar Undead Unluck com Kaiju Eight, que são obras estruturalmente diferentes, mas com o público que deveria comprar, pelo menos, é o mesmo. Kaiju Eight é extremamente formulaico. Tão formulaico que ele pula um pedaço da fórmula que faz muita falta no final. Muita falta mesmo. Aquele time skip de controle que ele pulou, que deveria ser o arco de treinamento, foi tão, no comecinho da obra de Kaiju Eight, foi tão prejudicial que me afetou até o final da obra pra sentir empatia pelos personagens. Já Undead Unluck, um amigo, ele tem episódios que parecem um mangá, um anime à parte. O tom do anime vai pra um lado, depois o tom do anime vai para outro. Cada episódio parece que ele tá fluindo entre os gêneros e entre técnicas. É como se cada episódio fosse um anime diferente. E para um público mais comum que gosta do formulaico, que o público comum acaba gostando do formulaico, né? Ele assiste um, mas isso é ruim, isso é bom, irrelevante. Mas me diga, você conseguiria ver um bom shoujo, um bom anime de mangá, de criação de mangá, um anime introspectivo? Se você não conhece, como você vai dar valor a uma obra, pega elementos de gêneros diferentes, mistura ele e um pouquinho no contramão. Você conseguiria valorizar isso se você não é alguém que conhece? Eu, por exemplo, adoro as leves menções de shoujo, que principalmente da protagonista, do arquétipo que ela é apresentada como a protagonista de shoujo, que está aos poucos se transformando. E do protagonista, são dois arquétipos diferentes. Desculpa, isso não é, oh meu Deus, mega análise não, tá? O plot final da temporada inteira é sobre uma autora de shoujo e sobre exatamente a metalinguagem da obra. Não à toa que demorou 20 episódios quase pro anime mostrar qual é a metalinguagem dele. E essa jornadazinha foi maravilhosa, eu adorei. Bom, nem digo que ele é o super diferentão, não. Falando que ele é o anime formulaico genérico, que não é anime formulaico genérico, mas que está tentando se vender para esse público, para ser essa ponte entre animes um pouquinho mais trabalhados. E esse é um dos motivos que fez o anime não receber o prestígio que ele merecia, na minha opinião. Tanto que eu acho que ele no futuro vai ser muito bem falado. Mas, e o efeito Jujutsu Kimetsu? Pelo menos para cá. Um dos pontos que aconteceu é, o Undead Unluck, ele, no padrão de consumo atual, como é que é? É simples, para fazerem sucesso aqui, eles não podem ser muito de nicho. Animeiro degenerado, não pode. Ou você tem que dar sorte de ser igual um Sono Biscuit Doll, de cair na graça de um público específico que vê aquela sensualização extremamente grande, ver beleza, ao ponto que boa parte do público que gosta de Sono Biscuit Doll é mulher, para você ter noção. Então você tem que, ou tem que dar essa sorte, ou você tem que ser uma obra que não ofenda o ocidental, Kimetsu e Jujutsu. E o que é não ofenda o ocidental? Lá no Oriente, amigo, japonês não tem sagrado.
Ele não tem nome Sakura. Chinês também. Só que chinês ele faz mais pai interno. Tem umas coisinhas. Mas não tem Sakura. Tem um anime onde tem Buda, Jesus e Maomé. Me perdoem se eu tô falando besteira, mas brincando com essas divindades. Obra, a própria cultura japonesa. Existem animes que satirizam a crucificação de Jesus, que, se eu não me engano, ao ponto que satirizam a crucificação de Jesus, porque quem popularizou a crucificação no Japão foi Ultraman. Olha que bizarro. Então, japonês não tem saco. Então, eles não fazem as obras pensando no ocidental. E o que acontece? Você tem, igual o anime da russa. Nossa, Jesus, não dá. É bem animado, mas não dá. Você vê aqueles fetiches de japonês, ou aquela forma de linguagem de japonês, é ofensiva pro pessoal daqui. Então você já tem esse problema, que é o humor das primeiras 3 partes de Undead Unluck. Aquele humor mais de eti pesadão. Só que não é aquele eti de contemplação, que é igual ao bisquedual, em partes, né? Eti de contemplação, que é um eti de comédia, tom, humor, de absurdo. Ele usa a sensualização como absurdo, como algo tipo você... A reação que você tem que ter é a reação da Fuko. A reação que você tem que ter é, esse cara é completamente pirado. Tem uma função narrativa. Tem uma função narrativa para essa sensualização forçada, que faz até muito sentido e que se conecta com a própria metalinguagem da obra. Ale, era necessário? Necessário nada é numa obra, mas eu acho que isso foi forçado, foi colocado a exatamente um mangá ser diferente. Chama atenção, tem que se vender, né? Todo mundo tem que se vender. Colocou isso aí pra vender o seu peixinho. Você pode dar certas apeladas se o que você tá apelando for bom, for legal. Eu sou assim, isso é ruim se for ruim. Esse é o ponto. Então você tem esse ponto, que não é bonitinho e fofinho igual o Kimetsu e Jujutsu. Você tem que ter noção. Boa parte do público daqui que gosta de animes, tirando um animeiro, que é o mainstream, tá muito condicionado a esses 2 animes, que são os mega hits. Eles meio que dão umas leve moldada no padrão de consumo. E isso acontece muito com o padrão de consumo. Então, Undead Unluck não teve essa facilidade pro pessoal daqui. Então isso pode ter afastado algumas pessoas do público mais comum. Lê, isso é muito forte. Isso é muito, meu Deus, esse é o motivo que muita gente... Não, sem a menor dúvida não. Só na Bisquedal tá aí. Às vezes, você precisa só de um pouquinho de sorte. E qual seria essa sorte? A animação. Infelizmente, a animação de Undead Unluck é funcional e apenas. Ela é funcional com alguns episódios muito marcantes e com alguns episódios que eu achei até meio estático demais. Dado que Undead Unluck tem muito texto, muita fala. Nossa senhora. O arco do mangá é muita fala. E é um dos melhores arcos, tá? Então você tem esse problema. Não é visual, não é uma apelação visual. Não é uma apelação visual igual Kimetsu. O bicho andando lento, 2 minutos do bicho andando lento, saindo fumaça pra fazer edit do TikTok. E isso não ajuda. Claro que, gente, e pra mim, esses são os 2 pontos principais. Claro que pode ter problema de marketing, inadequação de público, igual eu já citei lá no começo. Isso, só que, mesmo se tivesse esses problemas de marketing, se batesse no gosto das pessoas, se tivesse esse molde mais que o ocidental gosta, eu acho que Undead Unluck, ele teria mais fichas da sorte. Undead Unluck, ele teve poucas fichas de sorte. Jogou essas fichas e, infelizmente, não deu sorte. Não sei se vai ter segunda temporada. Não acho que eles teriam interesse. As vendas do mangá, se eu vi, tão legais, tão boas, mas eu acho que é só pro mangá. Para mangá. Não acho que eles tenham tanto interesse em fazer um anime. Principalmente porque o anime é tão diferente que nem o pessoal talvez não tenha nem conseguido fixar qual é o público. Então acho que, infelizmente, não vamos ter, né? Então esse é um dos motivos, na minha análise mais simples, um dos motivos que fiz um Undead Unluck. E nenhum deles é demérito. É só sorte. Infelizmente eu acho que a gente vai ter que dar um pouco de tempo para valorização dessa obra realmente acontecer. Pelo menos pelo que eu assisti. Na verdade o pessoal fala que o mangá só melhora. Então, só isso, viu, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.